Sagitarianos, sejam bem-vindos! Sagitarianos, sejam bem-vindos a mais uma leitura. Simbora! Sagitário, eu vou tirar essa primeira carta aqui. Saíram duas, eu vou aceitar. Vamos lá. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui de cima. E vou tirar as cartas do fundo do deck para a gente poder ampliar aí o nosso bate-papo, tá? Meus queridos, deixa eu tirar uma mensagem aqui geral para vocês. Eita! Você é uma pessoa muito romântica e sonhadora, que cria fantasias incríveis em sua mente. Com toda a sua criatividade, não será difícil um grande amor ou conservá-lo para sempre. Continue com essa energia. Alguns sagitarianos que eu conheço não se consideram tão sonhadores, né? Muito menos românticos. Mas aqui foi a energia que veio para vocês. Pode ter sido uma mensagem bem específica aí, né, gente? Aqui a gente vai começar com um baralho cigano, tá? Depois a gente vai entrar aqui com o tarô. Então, baralho cigano, né? Para vocês, meus queridos sagitarianos, nós temos a carta da preta velha, os caminhos, a cruz, a criança e o fundo do deck, as nuvens, o chicote, a serpente, a âncora, a cegonha e o sol. Eu puxei mais uma carta aqui do fundo do deck porque eu achei interessante, né? Junto com a carta da cegonha. Então, aqui me mostra, meus queridos, que vocês estão passando por um encerramento, mas é um peso antigo, antigo. E aqui também me fala de encerramentos e renascimentos. Então, olha que interessante, né? Não é uma mudança que acontece porque a vida está obrigando vocês. É uma mudança que acontece porque é como se vocês finalmente entendessem que não dá mais para viver e continuar vivendo da mesma maneira. Aqui algumas pessoas estão cansadas, não do trabalho, da rotina, mas está cansado de carregar preocupações que, na verdade, nunca deveria ter sido só sua, né? Cansado de ajudar em excesso, salvar as pessoas que não querem ser ajudadas, por exemplo, né? Ou insistir em uma situação que, olha, há muito tempo parece que isso não te traz paz. Então, a primeira perguntinha aqui que o tarot deixa para você, o que vocês continuam carregando, hein? Apenas porque vocês se acostumaram com o peso, porque aqui tem algum costume, aqui tem um padrão que ele é carregado por conta de um costume. Isso aqui é nítido para mim. A carta da preta velha, ela abre com uma energia muito acolhedora, né? Aqui existe uma proteção espiritual, pode ser de uma vovó, né? Mas aqui tem uma proteção, tem sabedoria, tem aconselhamento. Então é como se essa semana, né? Esse arquétipo é como se ele pedisse para você, não seja impulsivo e escute mais. Guarda isso, não seja impulsivo e escute mais. Porque é como se muitas respostas já estão dentro de você. Você já sabe de algumas coisas. E aí talvez você esteja procurando uma solução em todos os lugares. Só que, na verdade, a tua intuição, a sua proteção espiritual já está te apontando. Ó, e já tem um tempão, tá? Já ela está te mostrando o caminho. Então, nem toda demora, não é porque algo está demorando na sua vida que significa que a espiritualidade te abandonou. Tem algumas situações que elas precisam de tempo para que a solução chegue de forma mais concreta, definitiva. Né? Se você pensar numa árvore, a árvore, antes dela dar frutos, ela precisa ter raízes fortes. Ok? Essa carta dos caminhos aqui pede. Existe uma escolha importante aqui para vocês. Eu não vejo uma decisão prática, sabe? Eu vejo mais uma decisão até emocional, porque aqui a gente tem a carta do chicote envolvendo, né? E iniciamos com a preta velha. Então, continuar vivendo do mesmo jeito para vocês, tá bom? Ou você vai se permitir deixar com que uma nova versão sua nasça? O sagitariano de um ano atrás não é o mesmo de hoje. As coisas que sagitariano comia 2 anos atrás, tem certeza que não são as mesmas de hoje. Qual que é o problema aqui? Aqui de um lado a gente tem algumas mudanças, oportunidades de mudanças, mas do outro é como se fosse um medo de errar. E esse medo ele pode fazer com que vocês permaneçam exatamente aonde vocês não estão felizes. Só que é um padrão. Só que aqui existe um padrão. Eu sei que vocês gostam de liberdade, só que às vezes vocês podem permanecer presos a alguns hábitos, a algumas pessoas, a algumas histórias que sinceramente não faz mais sentido para vocês.
Por segurança? Por que que você se permite continuar a alimentar? Por dó, por pena? De quem? É mais do outro do que de você? A carta da cruz, ela, ela vem, eu quero tranquilizar vocês, tá? Porque aqui não fala de sofrimento, não. Aqui fala de um fim de um ciclo pesado. Então é aquela sensação que quando você olha para trás, você percebe que você passou por muitos desafios que nem você imaginou que conseguiria superar. Então essa carta, ela traz um ensinamento tão bonito, principalmente que a dor, ela precisa produzir um aprendizado, ó. O peso da vida ensina, isso precisa produzir um aprendizado. Caso contrário, o que que acontece? A dor, ela vira um peso. Se você não aprende com a dor, ela vira um peso, ela vira um fardo. Carregue sua cruz com fé, que lá na frente a recompensa vem. E a gente tem a carta da criança, né? Então, depois de um encerramento, aqui vem um recomeço. Aqui tem um recomeço que vem. Então, aqui fala de leveza, de esperança, de novas ideias, um período que você pode estar mais criativo, né? É como se o universo estivesse sussurrando assim, ô Sagitário, você não está terminando histórias, você está começando outras. Olha que bonito, né? Você está começando outras. Volte a olhar o mundo com os olhos da inocência e verá que a felicidade sempre esteve ao seu alcance. Mas olha só, vamos pro fundo do deck aqui, que eu preciso te falar uma coisa. Essa carta das nuvens, ela me fala que tem algumas dúvidas aí na sua cabeça, na sua cachola. Então você pode estar tentando entender por que que certas coisas aconteceram com você, ou por que que certas pessoas se afastaram. Só que entenda uma coisa, nem toda resposta precisa chegar antes da cura. Ah, eu só consigo perdoar fulano depois que eu souber uma resposta. Ou eu só consigo seguir minha vida depois que determinada situação for resolvida. Lembra desse aprendizado aqui. Então, nem toda resposta precisa vir antes de uma cura. Por que que eu estou falando isso? Porque tem aqui essa carta do chicote que me fala de alguns padrões que estão insistindo em repetir. Pode ser discussões, a sua mente que não para, uma autocrítica, uma situação que parece que volta sempre com roupas diferentes ou com rostos diferentes. Então eu quero te fazer uma pergunta muito séria, tá? Qual que é a lição que a vida já tentou te ensinar, foi mais de uma vez, Sagitário, e você ainda é como se tivesse uma resistência para aprender? Porque essa carta da serpente, ela pede estratégia. Nem toda provocação precisa de uma resposta. Nem toda pessoa merece a energia de vocês. Nem toda discussão merece a sua saliva, entendeu? Porque aqui tem estabilidade, mas também tem um alerta, né? Porque existe uma grande diferença entre você ter estabilidade e você estar estagnado, acomodado. Então, será que vocês estão em algum lugar porque ele te traz paz, porque ele te traz segurança, ou apenas porque ele é conhecido? A gente tem mudanças. Aqui tem confirmação de mudanças. A gente tem a carta da cegonha, em seguida tem a carta do sol. Então são mudanças importantes que estão chegando, que vêm para trazer sucesso. Então dúvidas vão passar, ciclos vão terminar, mudanças vão acontecer. Só que a clareza, ela vai chegar para vocês. Mas o que acontece? O Sagitário costuma ser extremamente otimista do lado de fora. Só que quando vocês estão machucados, vocês escondem vocês escondem isso, essa mágoa, atrás de algumas brincadeiras, ou vocês escondem atrás de trabalho, ou vocês escondem atrás de excesso de atividade, projeto, etc. Então aqui eu estou falando isso com muito carinho e respeito ao seu processo, mas é porque aqui até este momento as cartas estão mostrando que é muito importante que você permita que certas emoções sejam acolhidas, abraçadas, ao invés de você ignorar, tá? Então, eu vou pegar o tarô aqui para a gente continuar o bate-papo, mas aqui, gente, é uma semana que marca um encerramento de uma fase muito importante, tá? Um ciclo muito importante, e vocês estão preparados. Vocês estão mais leves, mais conscientes para viver uma fase assim, leve, tranquila, sem aquela loucura do dia a dia. Então, não tente deixar o seu medo para trás, né? Aquilo que não, como é que eu vou explicar? Aquilo que não faz mais sentido para você, aquilo que já cumpriu a sua missão,
Deixa pra trás. Não deixe o seu medo te atrapalhar. Não deixe o seu medo te impedir. Deixe esse medo pra trás junto com essas situações que não fazem mais parte, tá? Comenta aqui, ativa uma energia. Eu encerro o passado e recebo com confiança o novo que chega até mim. Eu encerro o passado e recebo com confiança o novo que chega até mim. Quando você escreve isso, você está ativando uma energia, né? Isso a neurociência ela aprofunda. Mas você ativa a energia de novos inícios, você ativa a energia de cura, de confiança, até de confiança na espiritualidade e no tempo do universo. Então comenta, eu encerro o passado e recebo com confiança o novo que chega até mim. Sagitarianos. Deixa eu me apresentar, né? Oiê, prazer, eu sou a Sol, seja bem-vindo ao meu canal. É um prazer muito grande ter você aqui. Peraí que eu vou tirar isso daqui. Eu espero que você esteja bem. Muito obrigada por você que já está aqui no canal, já está acompanhando meu trabalho, que está sempre participando. E eu peço para vocês todos comentarem, hyparem o vídeo, curtirem, compartilharem com outro sagitariano. Isso ajuda muito o canal e também vai ajudar outras pessoas, né? Porque você fazendo isso, o YouTube entende que o meu vídeo é seguro. Tcharam. Então vamos lá. Sagitarianos. Mais uma. Olha que incrível que é. Olha que incrível. Vocês estão vendo a carta que saiu embaixo da carta da cruz. Eu tô passada. Eu estou passada. Deixa eu até ver quais são essas cartas. Essa daqui eu já tinha visto. 2 de paus. Muito interessante, gente. Porque a gente tem 2 oráculos diferentes, mas são cartas que conversam entre si. Agora, com o tarô, queridos sagitarianos, nós temos 2 de espadas, pajem de paus, 10 de paus, as de espadas. E aqui no fundo do deck, 2 de paus, rei de espadas, rainha de espadas, rei de pentáculos e a carta do louco. Então, são cartas que conversam entre si. E vamos lá, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Eu tô ajeitando o microfone aqui, então acho que fez um ruidinho aí no ouvido de vocês. Gente, olha só. Vocês, aqui o tarô ele veio para explicar por que você está fazendo um encerramento que parece tão difícil. A verdade é essa, ok? Então eu sinto que muitos de vocês perceberam que tem alguma coisa que precisa mudar, mas tem uma parte sua ali, ó, que insiste em ficar, né? Então você pode estar adiando uma conversa, uma decisão, ou até um sonho, né? Porque você pode pensar que não tá na hora, não é o momento. Até quando você vai esperar acontecer para finalmente você escolher o caminho que o seu coração já te mostrou? A pergunta que não quer calar. Porque esse 2 de espadas aqui, ele abrindo a leitura, ele fala de uma indecisão, de um impasse, uma dificuldade de enxergar uma situação com mais clareza. Vocês já sabem qual é a melhor escolha. Seja ficar, seja ir embora. O problema não é a falta de resposta, o problema é lidar com a consequência dessa resposta. Por isso que vocês bloquearam. Vocês já sabem. E assim, tem um comportamento que é como se... Porque o Sagitário, ele valoriza a liberdade, né? Eu trouxe isso para vocês em primeiro momento. Só que vocês podem estar permanecendo presos, ligados, justamente porque você não quer decepcionar alguém ou você não quer causar conflitos. Só que não escolher também é uma escolha. E às vezes, isso te mantém exatamente no lugar onde você quer sair. Entendeu a contradição? Vocês deram um bug na minha cabeça aqui agora, mas eu acho que deu pra falar. Esse pajem de paus aqui fala de entusiasmo, curiosidade, novos começos. Olha como é que ele tá todo empolgado, dando até tchau, né? Tipo assim, tchau, tô indo, eba, né? Desse jeito. Aqui fala de uma energia de quem volta a acreditar, né? Então eu também falo de uma oportunidade que chega pra você, pode ser de trabalho, um projeto, um relacionamento, um curso, uma viagem, que isso vai te dar um up. Ou também, às vezes, é uma ideia que pode despertar em você uma motivação, tá? Só que essa carta, ela te entrega uma outra pulguinha atrás da orelha, tá? Mais uma que eu vou te entregar. Aqui é como se fosse o seguinte: qual que foi a última vez, em Sagitário, que você se permitiu sentir entusiasmo, ânimo, sem você pensar, primeiro, que tudo podia dar errado? Porque aqui eu sinto que tem uma desconfiança, que, nossa, não, eu acho que não, acho que tudo vai dar errado. Porque logo em seguida a gente tem um 10 de paus.
E essa carta aqui é uma carta que ela apareceu, né, através dessa carta da cruz. Por isso que eu falei com vocês como é maravilhoso, né? Então existe um peso, né? Pode ser um excesso de responsabilidades, uma preocupação que você carrega sozinho, ninguém sabe. Ou pode ser um hábito de você querer resolver o problema de todo mundo. Só que eu sinto que Sagitário precisa. Parece que você precisa ser forte o tempo todo, só que isso também cansa. Pedir ajuda não diminui ninguém. Dividir a responsabilidade faz parte do crescimento. Faz parte, tá? Só que a gente fecha com esse As de Espadas aqui. E é uma carta que fala que depois de algumas dúvidas, vem uma clareza, vem uma decisão. Depois desse peso, vem essa decisão. Né? Depois de um silêncio, vem uma verdade. Então, tem algumas conversas importantes, algumas respostas, ou de repente uma mudança de mentalidade, tá? Só que assim, gente, a verdade, as coisas que chegam com clareza, muitas vezes elas pedem coragem da gente, mas não é aquela coragem que porque vai ser difícil, porque vai ser doído. Às vezes a coragem é para você falar assim, beleza, eu vou seguir um caminho mais saudável, né? Eu escolho não permanecer na dúvida. O e se? Será que vai dar certo? Saia um pouco disso, tá? Porque aqui nós temos muitas cartas que confirmam ambas as mensagens e a gente tem 2 oráculos diferentes. Então, por exemplo, esse 2 de espadas com essa carta dos caminhos, aqui fala, né, de uma escolha muito importante. Esse 10 de paus com essa carta da cruz fala de um peso, né? Um peso que já deveria ter deixado para trás. Esse as de espadas com, aqui eu vi a carta das nuvens, né? É exatamente essas duas cartas que conversam. Então aqui fala sobre uma confusão que vai diminuir, tá? Só que olha que interessante, você já tem visão de futuro. Você já começa a enxergar algumas possibilidades que para você antes nem eram cogitáveis, né? E a gente tem aqui um casal da corte, rainha e rei de espadas. Isso aqui é muito importante. Pode ser uma conversa entre duas pessoas maduras, né? Pode ser um acordo, uma parceria, uma necessidade de você equilibrar a sua razão, a sua emoção antes de tomar uma decisão. Só que em seguida a gente tem um outro rei, que é o rei de pentáculos. Aqui, essa carta fala de construir alguma coisa sólida, sem pressa, mas com consistência. Então aqui eu falo de crescimento profissional, estabilidade e segurança. Eu não sei se você tem algum projeto em mente, se você recebeu ou vai receber uma proposta, mas entenda, você vai conseguir ter méritos, construir tipo assim, ter uma estabilidade material. Só que você precisa acreditar nisso, mesmo que seja pequeno. Porque olha só, a gente tem a carta do louco. A carta do louco é um cara que está começando a caminhada do zero. Então, ele não sabe, ele está no alto de um abismo, né? Numa montanha. Ele não sabe se ele vai encontrar nem que seja água à frente. Mas ele está curtindo a caminhada, ele está curtindo o processo. Então, algumas decisões, elas te pedem consciência, mas te pedem paciência. Ah, não, vou te dar um exemplo. Eu vou começar um projeto, porque esse projeto, esse trabalho, ele me dá um dinheiro todo mês. Tá, mas e se você começar o seu próprio projeto? Mesmo que venha um dinheiro a longo prazo, quando vier, aqui tem estabilidade. Então, aqui, eu não sei se você tem algum projeto, pode ser um relacionamento também, um estudo, às vezes, de repente, você queira começar uma especialização, tá? Mas isso daqui tem. Essa carta do louco, ela te pede para você confiar em uma nova direção. Aqui tem um recomeço, aqui mais uma vez bate sobre recomeços, novas oportunidades, novas direções. Mas você precisa parar de carregar o excesso de medo, ok? Aqui eu achei interessante, porque se eu pegar a carta do louco com esse 2 de espadas aqui, a gente começou com 2 de espadas, né? Que fala sobre uma carta de bloqueio, e a gente termina com a carta do louco, que é a liberdade. Então tem uma evolução tão bonita. Você pode começar com dúvidas, mas você vai terminar com muito mais coragem para você seguir em frente. Que lindo isso, né? Que lindo. Agora eu vou pegar um outro baralho para a gente tirar uma mensagem final. Mas assim, o tarô, gente, ele veio trazendo aqui para vocês que é um momento de travessia. Então, o que é velho não faz mais sentido para vocês. O que é novo ainda está se apresentando. Você está no meio. E o meio parece que tem um vazio, né? Então, assim, não tenham medo desse espaço entre um ciclo e outro.
sabe? Porque é nesse momento que você descobre a sua força. E eu te falo porque eu passei por isso recentemente. Eu sabia que o que não fazia mais sentido pra mim. Eu sabia que eu queria algo novo, mas assim, eu tava igual aqui, ó. Eu vou me jogar, tá? Mas pra onde é que eu vou parar? Entendeu? E simplesmente aconteceu. Uma transição de carreira que eu fiz. Profissional. E dá medo, dá. Mas foi ali que eu descobri o tamanho da minha força. E realmente, de fato, é tão mais leve o que eu estou vivendo agora. Tão mais leve. E, enfim, exatamente isso. Comenta aqui. Eu escolho o novo com coragem e confiança. Eu escolho o novo com coragem e confiança. Mensagem final para Sagitário. Nossa, meu Deus. Aqui a gente tem simplesmente 10 de copas e a roda da fortuna. Gente do céu, aqui a sua vida, ela vai fazer um giro, mas um giro que você nem acredita. Aceite as mudanças da vida. Se você acha que toda mudança vem para te proporcionar tristeza, mágoa, né? Porque pode ser que alguns de vocês tenham passado por grandes mudanças na vida, mas essas mudanças trouxeram situações que foram ruins. Aqui essas duas cartas como conselho vêm para lembrar que existem mudanças muito boas, que podem transformar e te trazer muito mais leveza, muito mais tranquilidade, muito mais liberdade. Então se abra para isso, tá? Aqui vem construção, olha, rainha, e o 10 de paus novamente. E o louco, gente! Que lindo! E o louco, deixe esses pesos para trás. Deixe esses pesos para trás. A sua alma está te pedindo liberdade. Ai, meu Deus, que leitura maravilhosa. Nossa, que leitura. Aqui, um abraço bem apertado, viu? Muito obrigada por sua presença. Fica com Deus. Beijo. Tchau.